Estou realmente feliz de estar aqui de novo, né? Tive a bênção de já ter tido esse encontro, né, com o pessoal do CMM. E, como eu falei lá no grupo 6, eu tenho a alegria de falar desse assunto, porque Deus me permitiu ter o ensino sobre sexo e sexualidade na minha igreja. Comentei, né, com o pessoal, um casal muito querido. Eles pegaram as crianças, e eles falaram, logicamente, né? Imagina a década de 70, né? A questão da modéstia, aquela coisa toda, mas focaram muito sobre o sexo ser uma bênção de Deus, ser criado por Deus. Então, tudo isso fez com que eu tivesse uma noção, assim, bem joia sobre a questão da sexualidade. E Deus tem me dado esse ministério de trabalhar sexualidade com crianças, casais, noivas, jovens e tudo, porque eu vejo, porque muita gente comenta, né, a visão deturpada que tem da sexualidade. Um exemplo bem prático disso é quando a gente pensa no nosso corpo, né? Ninguém, assim, até nossas gordurinhas, né? A gente tem aqui, às vezes, um pouquinho de vergonha de mostrar quando está com uma determinada roupa e tal, mas ninguém, ok, tá aqui a gordurinha, tá aqui nossos, né, o olho, por exemplo, meu joelho, meu cotovelo, meu ombro, beleza. Eu olho isso aqui, ok. Mas, muitas vezes, quando a gente vê essa foto, e já... Peraí, Márcia, apaga aí, deixa eu ver. Isso aqui não pode de jeito nenhum aparecer no meu story, ou não sei o que, isso aqui seria um absurdo. Mas é interessante a gente perceber que Deus, ele, ele teve todo o esmero de pensar como seria o nosso órgão sexual, né? E muitas vezes aqui, não só o aparelho reprodutivo, eu fiz questão de não colocar o aparelho reprodutivo, mas de colocar, sim, os nossos órgãos genitais. Aqueles órgãos que, entre outras coisas, nos dão prazer. E Deus criou para isso, gente. Olha que bênção. E eu acho interessante que a gente mostra aqui e fala, nossa, Márcia, mas isso aqui todo mundo sabe. Gente, é bem emblemático uma situação que eu tive, é emblemática, uma situação há muito tempo atrás, trabalhando com noivas. Eram 3 noivas que iam casar próxima da outra, né? E, então, eu me reuni uma vez por semana com elas. E eu li um livro muito bom, chama Sexo e Sexualidade. Infelizmente, é um daqueles que a pessoa leva e não devolve. E aí a parte inicial, né, todas elas eram formandas, né, no ensino superior e tal. Eu falei, não, gente, essa parte de anatomia aqui eu não vou passar, não, porque todo mundo sabe, ainda brinquei, vou falar como eu falei com elas. Todo mundo sabe dos 3 buraquinhos. Aí uma delas, aliás, ela já estava formada, já estava ingressando no mestrado. A tia Márcia, sim, o pessoal de Viçosa me chama até hoje. Tia Márcia, que 3 buraquinhos são esses? Eu falei, ainda brinquei com ela, assim, a gente, do xixi, da menstruação e do cocô. Ela, como assim? E eu tive que pegar no livro e mostrar. Porque muitas vezes temos receio ou até sem graça de ficar vendo, e eu estou expondo isso aqui, realmente, para a gente olhar assim, Deus fez. Tem uma palestrante que eu gosto muito, Eliane Mello, ela fala uma coisa que eu acho interessante. Ela fala assim, gente, vocês acham que quando Deus estava criando ali a mulher, né, fazendo todo o detalhe, será que quando chegou nessa parte íntima, né, da sua genitália, ele chamou o diabo para fazer? Não foi ele que fez. O nosso clitóris, né, principalmente, tem ali todas as terminações nervosas que a gente sinta prazer, né? A gente, essa parte também anatômica, gente, olha aqui, essa glândula vestibular, que muita gente não comenta dela, né? É a glândula que faz com que temos lubrificação. Olha toda essa anatomia, minha gente. Tudo isso pensado de uma forma tão linda por Deus. Então, é incoerente a gente olhar isso e falar, não quero, não quero. Não é, porque foi pensado, e nós vamos ver daqui a pouco sobre a glória de Deus na nossa sexualidade. Mas então, por que a gente sente tanta vergonha? Eu lembro que eu comentei sobre isso quando a gente falou sobre comentar de sexualidade, ensinar sexualidade para criança. Porque, assim, primeiro, existe uma privacidade natural, né, gente? É lógico que não é um assunto que você está ali, né, arrumando a cozinha e tal, com um grupo de amigos, ou então você está arrumando, você conversa, assim, uma roda após o culto.
né? Não rola. É privado, ok. A gente não está acostumado, até porque a nossa educação sexual, na maioria das vezes, foi inadequada. Eu acho que em todos os grupos houve alguma coisa assim, principalmente para nós mulheres, né? Tipo assim, sexo é uma coisa que você tem que se resguardar, não deixar que ninguém te toque. E, em alguns casos, atribuindo como um mal necessário. Tá? Existe, inclusive, uma linha dentro de igrejas que até hoje coloca que sexo é somente para a procriação. Né? Que ter prazer no sexo é pecado. Gente, isso, na verdade, foi ensinado na igreja, na Idade Média. Né? Pais da igreja ensinaram isso. Claro que hoje não se ensina mais, mas nós temos essa herança, né? Como algo pecaminoso. Quantas pessoas, né, é passado até no nosso imaginário, né? Ah, pessoal, vamos só lembrar aqui, isso, lembrar de fechar. No nosso imaginário, no que é alimentado nas nossas, na mídia, por exemplo, aquela ideia da maçã, né? Como se o pecado não fosse a cobiça e a desobediência, como se o pecado fosse sexo. E a gente sabe que não é dessa forma. E nós temos conflitos íntimos da nossa sexualidade, né? Como a gente encara o nosso corpo, muitas vezes, como a gente conversa sobre isso, como é, no caso das casadas, o relacionamento sexual, como que você tem prazer, como você sente seu corpo. Por exemplo, uma das coisas que eu falo para as noivas é a questão de se tocar. E algumas pessoas falam, não, mas que isso? Isso é pecado, tocar o seu corpo, porque parece que é masturbação. Eu falei, não, gente, de forma alguma. Não estou falando para você se tocar, para você ter um orgasmo, tá certo? Não precisa se tocar para você se conhecer. Peraí, que parte do meu corpo eu fico, isso aqui é legal, né? Se conhecer, tá certo? E não só de saber onde, mas com que intensidade, com que jeito. A gente precisa disso. Isso não é pecado, gente. Não é pecado se conhecer. Ah, Márcia, mas isso é só para casada? Não, solteira também, gente. Porque um dia, se for do plano do Senhor, também você vai ter uma pessoa, ou não, você pode conhecer seu corpo. É bom você saber. Não é pecado você conhecer o seu corpo, a anatomia do seu corpo e as sensações, porque todas essas terminações que nós temos, tudo isso foi o próprio Deus que criou. Isso é uma coisa que a gente não pode fugir. O sexo foi criado por Deus. Quando Deus fez Adão e Eva, diz a Bíblia, abençoou. Sob a bênção de Deus, ele falou, sede fecundos. Vocês vão dominar a terra. Então, claro que não dá para ser fecundo, né, gente? Sem sexo. E é lógico também que não é só para a procriação, porque senão Deus não teria feito para a gente, né, toda essa questão, né, do prazer. E eu gosto muito do livro Sexo e Supremacia de Cristo, que o Piper fala assim, Deus nos criou à sua imagem, homem e mulher, com personalidade e paixões sexuais, de modo que, quando ele vier até nós nesse mundo, existam essas palavras e imagens poderosas para descrever as promessas e os prazeres nessa relação de aliança com ele por intermédio de Cristo. Parece meio confuso, mas é muito interessante. É o primeiro capítulo do livro Sexo e Supremacia de Cristo. Gente, eu indico demais. O capítulo sobre solteiras, eu consegui do meu editor, vai ser dado na íntegra para as mulheres aqui. Mesmo as casadas, é interessante para aconselhamento. E uma parte do capítulo sobre as mulheres casadas. Nós vamos falar sobre 5 princípios básicos sobre o desejo, mas vamos chegar lá, tá? É interessante a gente entender que a Bíblia nos mostra claramente, você vê em diversos momentos, que quando ele quer falar da união mística de Deus com seu povo, ele lança a mão dessa questão do homem e da mulher. A gente vê isso em Ezequiel, quando Deus fala sobre toda essa questão. Acho que eu vou falar, acho que eu tenho esse texto. Não tenho aqui não.
mas vocês podem acreditar que está lá. Quando ele fala para Oséias é um exemplo clássico, não é? Oséias, quando Deus fala para o profeta, olha, você vai se casar com uma prostituta. Assim, ele está dando imagens, sensações, paixões também, né? Sentimentos fortes, para a gente entender isso. Não é interessante? Eu confesso a vocês que quando eu comecei a estudar esse livro, já tem um bom tempo, aquilo ali, não, acho que não. Mas, gente, perceba que Deus usou muito. Uma das questões da sexualidade foi para a gente compreender. Tal é esse sentimento forte, né, de aliança que o Senhor tem com o seu povo. Essa intimidade. Eu não estou espiritualizando o sexo, tá? Não é isso. Mas você vê diversas vezes como Deus coloca essa imagem. Isso nos auxilia. E uma coisa interessante é que quando Deus nos criou seres sexuais, né? Isso já foi comentado até naqueles stories lá da Valesca, né? Isso vai muito além do sexo, como pensar num ato sexual. Vamos imaginar uma pizza. A sexualidade, aliás, o ato sexual seria uma fatia da pizza. Se você come uma fatia da pizza, não é que você sentiu todos os sabores. Não. A sexualidade compreende tudo, muito mais do que o ato sexual. São as minhas sensações, o que me dá prazer, e não estou falando só de sexualidade. Estou falando assim da beleza, de você admirar. Isso Deus nos deu. Quando Deus nos permite admirar, quando Ele nos permite olhar tudo isso, Ele nos coloca com desejos. De novo, vou bater nessa tecla, não estou falando somente de desejo sexual, mas de você admirar e querer, e aquilo mexer com as suas emoções, tudo isso faz parte da sua sexualidade, e foi o Senhor que criou. Eu acho muito interessante uma figura que também o Piper coloca no livro, é que quando você pensa, né, no sol, quando a gente pensa nessa questão de que tudo converge para Deus, vou pensar no sol, o sol ele faz com que todos os planetas girem ao redor dele, né? Fique em órbita, porque ele é uma grande massa. Então, todos os planetas da sua vida, vamos imaginar assim, né? Deus, o Sol, e todos os planetas da minha vida, aqui, olha, aqui no slide. Sexualidade, desejos, compromissos, crenças, aspirações, sonhos, atitudes, convicções, hábitos e rotinas, solidão, relacionamentos, trabalho, lazer, pensamentos, sentimentos, todos esses planetas que habitam em nós, eles se mantêm em órbita pela grandeza da supremacia de Cristo no centro da nossa vida. Então, quando a gente fala de sexualidade, ela é redimida por Jesus. A gente sabe que o pecado, ele atingiu toda a nossa vida, inclusive a questão sexual. Mas, de forma alguma, a sexualidade, ela é deixada de lado quando você se torna uma nova criatura. Tudo, você colocando o Senhor no centro, a sua sexualidade também vai ser extremamente vivida da forma como o Senhor quer. Eu sei que isso pode parecer novo para algumas pessoas, mas é interessantíssimo você pensar que tudo na nossa vida, quando o Senhor está no centro, pode e deve convergir para a glória dele. Então, a nossa sexualidade também converge para a glória do Senhor. Toda essa palestra eu transformei em 2 páginas, que também vai estar lá, né, Valesca, no site, e a gente quer deixar isso bem claro. Conforme a gente vive a nossa sexualidade como o Senhor, peraí, eu perdi um negócio aqui, gente, peraí só um minutinho. Ok. Como o Senhor planejou, nós estamos manifestando a glória dele. E quanto mais perto a gente está dele, mais a gente se descobre como um ser sexual. E também entende melhor a união de Cristo com a sua igreja. De novo, não estou espiritualizando,
Mas coloque isso na sua mente. Conforme você coloca, quanto mais você conhece a Deus, mais você se torna humano da forma como Deus quer. E você redime a sexualidade. E quanto mais você tem isso, mais você também tem a orientação, não somente firma, mas orienta a sua sexualidade, os seus desejos, principalmente quando, agora um parênteses aqui, né, quando você vai trabalhar com aconselhamento na questão da, por exemplo, da homossexualidade, do não binário, que a pessoa pode se definir, a gente entende, não. Quem definiu tudo foi o Senhor. E Ele é o centro. Eu sei que a gente acabou de ter um momento em conjunto, mas eu quero propor um outro momento, porque vai preparar a gente para entender a sexualidade da solteira e da casada. E eu queria que a gente trabalhasse, tá, Ju? Que a gente tivesse um novo momento, mas eu pediria só 10 minutos. Então, nós não vamos esgotar a pergunta. Peraí. Tá, vou fazer isso aqui primeiro. A pergunta vai ser esse aqui. Quais são os maiores desafios da mulher solteira e da mulher casada em relação à sexualidade? Porque eu queria que depois desse momento ouvisse. Então, uma pessoa de cada grupo, tá? Não vamos só ter 10 minutos, e uma pessoa de cada grupo vai ter, no máximo, 30 segundos para poder explanar. Pode ser assim, gente? Pode ser? De 30 a 40 segundos, assim, olha, Márcia, nós tínhamos que o desafio é esse e esse. Então, esse. Sem explanar muito, tá bom? Mas isso vai ser uma boa base para a gente continuar. Ok? Então, divisão de grupos. Quais são os maiores desafios? Somente 10 minutos. Escolham de imediato quem vai falar. E essa pessoa vai ter, assim, bem objetivo, que desafios são esses. Beleza? Vamos lá para os grupos, gente. Vamos ler um texto que já é muito conhecido nosso. É muito interessante. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 7. É interessante que Paulo, ele, possivelmente agora solteiro, não se sabe se realmente ele foi solteiro, se ele foi, né, já estava viúvo, mas nesse momento ele realmente estava solteiro. Ele escreve o maior capítulo das suas cartas e falando sobre a questão do relacionamento sexual, tanto do solteiro, ou seja, da sexualidade do solteiro, quanto também do casado. Nós vamos ler só até o versículo 9. Vocês podem ver aí que é um capítulo muito, muito grande, ele tem 40 versículos, e Paulo gasta, assim, veja a importância, né, que o apóstolo dá a esse assunto. Ele diz assim: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Gente, isso era altamente revolucionário nessa cultura, tanto para os coríntios, que era uma cultura até mais, vamos dizer assim, mais libertina, mas para o geral, você ouvir isso foi revolucionário. Versículo 5. Não vos priveis uns ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, quando está todo mundo de saco cheio, né, Vânia? É o termo aqui. Quando está todo mundo assim na incontinência, é um terreno fértil para Satanás. E alguém colocou no chat, né, que realmente a gente precisa disso, né? E isso vos digo como concessão e não como mandamento, né, o de se privar. Versículo 7. Quero que todos os homens, e aqui eu vou falar também as mulheres, sejam tais como eu também sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Percebam aqui o termo que Paulo usa. Ele fala que para o casado existe um dom e para o não casado também. Cada um tem o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo.
Caso, porém, não se dominem, não se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Como eu falei, isso é um texto muito conhecido nosso, né? E ele deixa muito claro essa questão de termos um dom. Vamos tratar agora, de forma sintética, essa questão da sexualidade, de forma sintética para os dois, né? Porque não vamos esgotar. Como a Valesca falou, vocês vão ter disponível alguns materiais que podem auxiliar. Eu acho muito interessante isso que Paulo coloca, né? Que o celibato, ou seja, aqueles, né, que seja como ele fala, como eu sou, ou seja, solteiro, é um dom. E a palavra usada aqui é o carisma. Não é um dom no sentido assim, que é um presente, olha, toma. Não, é algo especial, é algo espiritual. Esse dom que está falando aqui. Deus concede o dom para que aquelas pessoas vivam como Paulo. E concede o dom para que as pessoas vivam casadas. Estar solteiro agora faz parte do plano do Senhor para a sua vida agora. Ainda que haja as carências, nós vamos falar agora, né, de alguns desafios, ainda que haja a falta, às vezes a carência nem sempre é de um parceiro, né, um namorado, um noivo, um marido, às vezes até de companhia. Ainda assim, o Senhor tem esse plano. John Piper, ele fala uma coisa muito interessante. Ele quebra alguns tabus, assim, né? Ele fala que o celibato pode ser um dom de Deus, porque ele fala sobre conhecer a Deus, né? O casamento nos dá essa compreensão, né? Do sentimento, das emoções, da aliança. E o solteiro também tem uma compreensão grande de Deus. Não por esse meio, mas por outros. E o Senhor concede esse dom. Eu sempre lembro do John Stott, né? Ele falando sobre o celibato dele. E lembro também da Tonica, uma missionária, talvez alguns aqui a conheçam, já ouviram falar, uma missionária que trabalhou muito tempo em Angola, foi professora também, Deana, lá do Centro Evangelho de Missões, em Viçosa. Ela também compartilha sobre isso, sobre como que ela aprendeu sobre Deus na questão do celibato. Mas, calma, ainda tem mais coisa por aqui. Algumas armadilhas, né? Eu coloquei até essa teia, uma teia bonita, né? Parece uma renda. Mas que causa realmente, é um desafio, né? Talvez a palavra aqui seria desafio mais do que armadilha. Uma delas é a ansiedade frente às pressões da família, da sociedade e da igreja. Pessoas bem intencionadas que querem aliviar a pressão da mulher solteira, falando, não, o Senhor tem alguém, não fica, sabe? É uma coisa assim que às vezes é mais pressão do que consolo. E nós, quer dizer, eu também já fui solteira em campo, né? Assim, é necessário ter um limite, você mostrar, sabe? Assim, dependendo da pessoa, você pode, ouve, né? Ainda por ouvir, já por outro. Mas, dependendo da pessoa, você colocar, que muitas vezes esses consolos são mais pressão. Então, é uma armadilha, vamos dizer assim, um desafio. Um outro desafio... não está... Espera aí. Tá, chegou. São algumas tentações, e são algumas armadilhas. Por exemplo, já aconteceu, né, de amigas que assim, tem um carinha aqui dando mole, tá querendo namorar, assim, não é alguém que eu queira casar, entendeu? Mas, sabe, eu tô precisando, né, as minhas carências estão aqui. Eu gostei muito quando uma pessoa falou assim, que a questão da carência, a pessoa pode levar a ter uma escolha errada, fazer uma escolha errada por causa das suas carências. E eu acho muito interessante o que o David Heiker coloca sobre defraudação emocional. É muito interessante quando a gente entende que eu vou despertar o desejo de alguém, e quando digo desejo, assim, de um compromisso, algo no futuro, mas no fundo eu não quero. Às vezes eu sou essa pessoa que provoco isso, ou eu deixo que isso seja feito em mim. Uma pessoa me pede namoro e eu, sabe? E você vê que o cara, assim, tá nem aí, é só uma coisa passageira, mas para suprir a carência, eu
eu levo isso adiante. A masturbação, como foi falado aqui, né, eu já tive, né, assim, contato, né, já tive a parte de aconselhamento com também homens solteiros, tá? Não só mulheres, homens solteiros. Uma vez um chegou para mim e falou: olha, não estou aguentando, está sendo meu alívio, mas e a masturbação, quando você vai trabalhando a questão desde criança e adolescente, ela é natural até a fase da descoberta. Ali, quando a criança, né, o adolescente, descobriu, não é para continuar, porque é viciante. Foge do propósito de Deus. Né? Tá muito ligado à solidão. O sexo não é para ser visto, o orgasmo não é para ser visto dessa forma. Né? E outra coisa, gente, os malefícios. Eu já conversei com uma pessoa que falou assim, não, mas Márcia, quando eu casar, eu paro de masturbar. Isso é um engano total, porque ele é viciante e depois você pode levar isso para a sua vida conjugal e isso é terrível, porque o sexo ele precisa de conexão, ele precisa de intimidade, ele não é algo para ser feito sozinho. Márcia, como eu me livro dessa vontade, ou às vezes do vício? Talvez algumas aqui conheçam, ou já vivenciaram, ou vivem a questão da masturbação. E só um detalhe, isso não é só para solteiras, tá? Já tive, né? A Vânia está até colocando assim, né? Ela trabalha muito nessa área de mulheres que só sentem prazer quando se masturbam. Então, isso é um prejuízo. Nós vamos ver, né, formas. Lembra aquela questão do órgão do sol, naquilo que eu falei no início? Claro que a gente sabe disso, o negócio é a gente fazer, mas tem alguns recursos, vamos trabalhar. Sentimento de afeição não correspondido. Então, de repente, tem lá, né? Chega um missionário novo, vai fazer um trabalho de férias, e você é tudo que eu queria, né? E muitas vezes vem aquele desafio de fazer fantasias. E quando falo fantasia, não estou falando os dois na cama, não. Estou falando assim, até já se imaginar casado. E já teve casos de mulheres fantasiarem com homens casados. Nossa, mas ele é tudo que eu queria. Ele não é feliz no casamento. Ô, Senhor, sabe? O melhor para esse homem é um divórcio, quem sabe uma viuvez, e fica fantasiando e querendo isso. Isso é uma coisa que acontece, a gente precisa comentar sobre isso. E o pecado sexual, ele é sutil. Ele não vem de uma cara e vai começar assim, vai te colocar logo no poço, no fundo. Ele vai começando com concessões, de você permitir que sentimentos venham, porque faz bem. E não está ali subjugando ao Senhor. Não está buscando uma rede de apoio, conselheiras que possam te auxiliar. De novo, estou falando para solteiras, mas casadas também fica na teia. Uma coisa muito importante é que isso não tem a ver com a nossa sexualidade. Nossa sexualidade é impura, não é. A nossa luxúria. É os nossos desejos desenfreados. A sexualidade, ter desejos, o prazer, como foi colocado aqui, né? Saber, né? Por exemplo, é gostoso quando alguém brinca no seu cabelo, né? Tá ali, dá a mão para você. Não estou falando pensando na cama, não. Estou falando dessas sensações. Isso é bom, isso faz parte da nossa sexualidade. Mas o problema é a nossa luxúria. Tem um livro muito bom que chama Sexo Não É Problema, Lascívia Sim. Muito, muito bom para trabalhar, inclusive com jovens. Então, a gente trabalha a questão da ansiedade, das tentações, que tem a ver com masturbação, e claro, lógico, isso também entra a pornografia, foi citado por vocês. Isso, porque ninguém masturba pensando nas bem-aventuranças de Mateus 5, né? Tá ligado muito à pornografia. E, gente, a pornografia hoje está na palma da mão. Sem você querer, já está aqui. E é uma luta. A gente precisa falar que isso existe. Né? Se não me engano, tem um livro que fala, eu acho que é esse aqui. Eu separei alguns livros aqui, eu esqueci, vou fazer a lista, vou mandar para a Valesca, né? Sexo, Desnudamento e Mistério. Tem uma hora que fala de masturbação, que é o pecado mais condenado e mais praticado. E está ligado à pornografia. A gente precisa saber que isso existe para poder enfrentar.
Não é do tipo assim, de colocar embaixo do tapete. O assédio, isso está muito ligado também à questão da missionária solteira. Né? Da pessoa achar assim, olha, ela está disponível. Inclusive, a questão da segurança mesmo, né? A questão da segurança. Porque ela está vulnerável no seu ambiente, né? Muitas vezes tem que sair sozinha, né? E também vulnerável que as pessoas acham que meio que pode fazer qualquer tipo de brincadeira, pode fazer assim, peraí. Então, precisa estabelecer limites. Né? Eu não sei como, por exemplo, os 2 lugares que eu morei fora não tinha essa cultura do homem se aproximar muito da mulher, tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos. Mas sei de algumas culturas que o homem acha normal ficar, pegar, e você vê que não é. Então, você tem que ter uma conversa séria de estabelecer limite. Até com outros missionários. Só um breve parênteses aqui, gente. A única vez que eu fui molestada, pode parecer uma coisa pequena, mas para mim, que era uma adolescente, ter sido agarrada por trás, ter as mãos colocadas sobre os meus seios, logicamente, quando eu fui agarrada por trás, logicamente, eu senti a questão da ereção, foi um missionário, dentro da minha igreja, dentro da cozinha da minha igreja, onde eu estava preparando o lanche para o pessoal que ia sair para evangelização. Então, essa ideia, né, que, o missionário, não. Missionários, e só um detalhe aqui, gente, homens casados, tá? Muitas vezes, eu viajo muito, já há mais de década que eu viajo esse Brasil afora, e muitas vezes já fui cantada por pastores. Então, a gente precisa saber assim, peraí, não é porque é missionário ou pastor que é santinho, não. Então, estabelece esse limite. E não se espante quando aconteceu. Eu gosto muito do que a Caroline fala no capítulo que vocês vão receber, no livro Sexo e Supremacia de Cristo. Ela fala, a sua maior característica não é ser solteira, é você ser salva. Você não é definida pelo que você não tem, mas pelo que você tem. O Senhor. A sua fonte de contentamento é o Senhor, e não uma lista de conquistas. Eu tenho um marido, eu tenho uma casa. Tudo isso é realmente legítimo. E querer essas coisas é legítimo. Mas o seu contentamento não está em ter essas questões. E precisa entender que frente ao fato de você estar solteira, aqui devia colocar solteira, não solteira, existe fator que você controla e que você não controla. Eu digo que você controla porque, gente, vamos combinar. Às vezes, é um tal de escolher demais tudo, sabe? Não, faltou esse detalhe. Você idealiza um homem que nem existe. De um padrão de beleza física, de um envolvimento. Não estou falando para vocês colocar um padrão baixo, não é isso. Mas, às vezes, a gente coloca um padrão inexistente. Então, precisa também ver essa questão, tá? E tem coisa que você não controla. E você está num lugar que você não vai ter outras pessoas, um possível pretendente. Mas, ainda assim, o contentamento vem do Senhor. E não é virar um ativismo, mas é buscar isso. E isso você vai alcançando mediante você ter pessoas para você conversar. Isso que vocês falaram, isso é importantíssimo. Vá atrás de pessoas, porque você se compromete com mudança quando você compartilha das suas emoções e das suas frustrações e dos seus anseios. Mas o que mais me chama a atenção nesse capítulo que eu li é isso aqui, sobre Marta e Maria. O silêncio de Deus não é rejeição. Então ele fala assim, Senhor, mas eu peço ao Senhor, manda alguém, eu careço, eu preciso, eu não vejo que eu tenho o dom do celibato, Senhor. Eu não vejo isso e eu estou clamando ao Senhor. O Senhor não responde. Em João 11, a gente lembra que Marta e Maria
Elas pediram que o Senhor fosse curar Lázaro, mas Jesus não foi. Então, nesse princípio, o silêncio de Deus não é rejeição. Você não é menos amado. Você não tem uma vida que não é para ser repartida com alguém. Ou seja, você é alguém que, nossa, mas eu não desperto, né, o interesse, né? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não coloca que aquela pessoa me olhe desse jeito? Por que eu não estou olhando desse jeito? Grava isso. O Senhor está silenciando, mas Ele tem um propósito. Márcia, mas eu queria para já. Eu sei. Quantas vezes eu peço coisa para Deus, eu queria para ontem. E essa é a nossa caminhada. É o já e ainda não. Nós já temos a nova vida em Jesus, mas nós não desfrutamos ainda de uma compreensão tamanha, de uma sujeição tamanha, que não tenha luta. Vamos ter essas lutas, vamos ter os altos e baixos. O silêncio de Deus não é rejeição. E para as mulheres casadas, primeiro tópico aqui, que foi bem falado, né? A questão do desejo, né? Do apetite sexual. Vamos combinar, gente? A gente tem muitos desejos. Se eu falasse assim, olha, você vai ganhar aqui uma torta de chocolate, né? Não sei qual é a sua comida preferida, um doce, ou então, imagina assim, aquela feijoada, aquele feijão tropeiro mineiro. Acho que muita gente aí deve estar com saudade daquela comida. Você tem desejos, mas muitas vezes o seu desejo para a área sexual é totalmente deixado de lado por vários fatores lícitos. Mas, como mulher cristã que tem a mente renovada, a gente precisa entender que sexo deve ser uma prioridade. No livro de Cantares, eu acho incrível, eu vou ler daqui a pouco um texto de Cantares que eu acho ótimo, né? Que fala que a Sulamita, ela prepara o ambiente, meio que coloca, ó, tal dia vai ter. Fala, não, mas tem que ser espontâneo. Não, gente, nem tudo tem que ser espontâneo, não. Você pode planejar. Você pode falar, olha, você não planeja, por exemplo, ir a algum lugar? Você pode planejar. Foi falado, muito interessante lá no nosso grupo, que muitas vezes, quando você tem filho pequeno, você não tem uma rede de apoio. Né? Então, eu entendo que isso é diferente, mas isso é difícil. Mas, ó, é aquilo que a Vânia falou, né? Ah, os meninos estão na escola, olha, já marca, nesse dia não vai ter aconselhamento, nesse dia não vai ter. Eu vou ficar em casa, porque vai ter. E preparar esse dia é bom. Não tem que ser só espontâneo, somente quando os dois estão afim, não. Tá? Porque existem dois tipos de desejo, o desejo espontâneo e o desejo responsivo. Né? Então, essa ideia que tudo tem que ser ali, gente, para com isso. Né? O nosso cérebro tem um efeito tremendo sobre a nossa experiência sexual. Eu gosto muito da passagem de Cantares 5, de 10 a 16. Eu vou ler aqui. Olha como a mulher, né, a Sunamita, ela fala do seu amado. Ela descreve ele. O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais apurado, os seus cabelos, cachos de palmeira, são pretos como o corvo. Os seus olhos são como as pombas. Ela vai descrevendo cada parte do corpo do seu amado. E quando chega no 16, ela fala assim, o seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Então, para chegar no desejável, ela foi pensando no marido parte por parte. Então, coisas que a gente pode fazer para alimentar esse desejo. Pense nos bons momentos que passaram juntos, mas pense com detalhes. Né? Aquele estímulo que teve em um momento que deixou você lubrificada, aquela posição que foi melhor, aquele lugar, pensa, alimenta a sua mente, o seu imaginário com esses momentos. Pense em algo que você nunca fez, talvez você tenha vontade,
você ser mais ativa, pensar talvez num outro lugar que você possa, né? Assim, tem coisa que eu quero tentar. Quem sabe dentro do carro, não sei, eu já tive essa fantasia. Vou confessar, quando eu fui, foi horrível. O carro era fusquinha, gente, não dá certo esse negócio. A gente vê muito esses filminhos, mas valeu. A tentativa já está valendo, tá? Já está valendo. Pensa, alimenta o seu imaginário. Isso é importante para a nossa vida sexual. Gente, muita joia. Escuta uma música romântica e mexe o seu corpo com ela. Crente pode ouvir música romântica? Pode. Seja lá Roberto Carlos, o que você quiser aí, ó. Né? Tem. Pega uma playlist lá, mas mexe o corpo, porque isso é importante. Mexer o corpo é importante. Você coloca lá. E, gente, música é legal, né? Logicamente, estou falando de música com uma boa letra. Aí você vai ouvir. E mexe seu corpo. Isso ajuda. Pense no dia que vocês vão se relacionar sexualmente. Já pensa, sexta-feira, como é que vai ser o ambiente, né? Já fica colocando na cabeça como é que vai ser a roupa ou a falta dela, né? Não vai ter. Imagina os beijos que você vai dar, que você vai receber, os locais que você vai receber. Isso não toma tempo, mas isso alimenta. Quando digo tomar tempo, mas eu não tenho tempo. Não, isso não dá muito tempo, não. Vai, numa musiquinha você faz tudo. Uma musiquinha, você mexe, já pensa, você quer. Uma coisa importante, não tem que ser só espontâneo, somente quando os dois estão com desejo. Às vezes um tá, o outro não tá, mas vai lá. Gente, nem sempre o orgasmo é o ponto principal, às vezes não chega no orgasmo. Mas é tão bom você dar o prazer. Você, às vezes, recebe o marido, não tem orgasmo, você recebe, e você vê a felicidade dele porque ele deu isso para você. Né? O orgasmo não pode ser assim, o suprassumo, porque às vezes vai ter e às vezes não vai ter. Uma coisa muito jóia são exercícios do assoalho pélvico, né? A Andréia, lá do grupo 6, ela falou que ela está fazendo um curso, gente, que eu indico demais, da Eliane Melo. O nome dela vai aparecer no texto lá que vocês vão receber, desse resumo da palestra. E, gente, incrível. Chama Destrave, sabe? Mas ela tem, mesmo que você não compre o curso dela, ela tem, assim, lá no YouTube, tem até o link lá, depois vai aparecer para vocês, tá? Muito joia. Coisa que você pode fazer, né? Coisa simples, gente. Às vezes, assim, você comprimir, imagina, né? Ela fala assim, imagina que você está num lugar e você não pode soltar um pum, você prende um pum. Então, esse movimento de travar e relaxa, né? Todo o assoalho. E tem outras coisas que você pode fazer. Isso vai estimular a lubrificação, né? Tem isso. E eu acho muito joia também, vocês vão receber um PDF, as casadas, né? Que é Princípios Bíblicos para Cultivar a Intimidade, também do livro Sexo e Supremacia de Cristo. Eu não só vou citar aqui, mas lá tá bem detalhado. Seja atraente, mulherada, vamos confessar, né? Quando era namorada, né? Tudo bonitinho. Depois parece, né? Começa a dormir com aquelas camisetas, como o pessoal fala, né? Um exemplo muito clássico. Começa a dormir com camiseta de político. Aí não tem jeito, né, gente? Brocha tudo mesmo. Então, seja disponível, criativa, agressiva, ousada. Nós precisamos, né? Isso não é coisa de mulher qualquer uma. Isso é coisa de mulher cristã. Isso é coisa de mulher que tem Cristo no centro, de ser atraente, disponível. Vamos parar com essa coisa, sabe? Aliás, vou chegar nesse negócio aqui. Eu tenho um tempinho aqui ainda. Isso também foi colocado aqui, mulher e cansaço. Não é? Principalmente, a mulher está algumas aqui, né, que já estão com filhos pequenos, ou tiveram há pouco tempo a gravidez, né? Ou estão, não sei se tem alguma grávida aqui. A questão da amamentação, gente, como eu falei, eu tenho um netinho de 5 meses. Eu acompanho a minha filha, ela mora em Belo Horizonte, mas assim, o cansaço dela. E você pensa assim, sexo? Mas nem pensar. E só um detalhe, muitas vezes o homem também, né? Fica meio assim. Eu assisti uma vez uma palestra que o homem falou assim, como assim o meu parque de diversão virou restaurante? Né? Os seios agora só servem para o meu filho tomar leite, né?
Então, é uma coisa que precisa comunicar, conversar. Porque às vezes o homem fica assim, eu não quero. Ou então na gravidez, nossa, se eu fizer sexo, eu vou prejudicar meu filho, minha filha. Não, gente. Sexo na gravidez é de boa, tá? Pare de dar desculpas do cansaço ou da questão da gravidez ou da amamentação. As mulheres desenvolvem um hormônio que chama prolactina. E a prolactina, que é bom para ver toda a preparação da alimentação, ela tem um problema, ela é broxante. Ela manda o libido lá para baixo. Você fala, mas tá vendo, Márcia? Minha taxa de libido está baixa porque a minha prolactina está lá em cima. Peraí, a gente não é só hormônio, não. Tá? A gente também libera serotonina quando você está diante de um bom prato de comida, que você gosta, quando você recebe uma surpresa, quando o seu filhinho pequenininho faz uma coisa linda, sorri para você, ou faz uma conquista, aquilo ali enche o seu cérebro de serotonina, de ocitocina e os outros hormônios. Então, você pode alimentar, sim, toda essa questão do seu prazer, porque você não é só hormônio. E lembra que você agora... mas agora eu não sou mais esposa, eu sou mãe. Não tem isso não, gente. A gente acrescentou, tá? Aí você vai deixar junto com a gente. Não, não pode ser com vocês. Opa, isso. Nós continuamos mulheres sexuadas. E continuamos, e somos mães. Acresceu, mas não substituiu. Isso também é bem importante. Não cair no erro de ser só mãe e pai e esquecer que era um casal. Né? Isso tem que ser dos dois. Comunique, fala o que nós podemos fazer juntos para que floresça isso. E foi falado, né? A Shirley colocou no nosso grupo. Gente, ainda mais se você não tem uma boa rede de apoio com crianças pequenas no campo missionário. Tem uma rotina de fazer criança dormir cedo. Né? Diferente aqui no Brasil, a criançada vai até 10, 11 horas, mas a gente sabe que em muitos países a criançada vai dormir às 7h30, 8 horas. Então, olha, isso é importantíssimo para a mulher. Se você está com um filho pequenininho, já habitua mesmo, né? Quando ele já domina isso, né? Lógico, quando é tiquinho de amamentação, não. Né? E lembrar que nós, mulheres, precisamos de um ambiente seguro e privado. Deixe isso claro para o seu cônjuge, para o seu marido. Né? A porta tem que estar fechada e trancada se o seu filho, por exemplo, não tem ainda a percepção de privacidade. Não, sabe, a gente precisa disso. O marido precisa ter né, te ajudar a ver isso, tá certo? E cuidado com o excesso de trabalho. Deuteronômio 24:5 fala que quando o homem ele casava, né, ele não podia ir para a guerra durante um ano. Olha que lua de mel, gente, um ano de lua de mel. Olha como Deus dá importância. Por quê? Porque sabe que o excesso de trabalho vai prejudicar a intimidade. E nós, missionárias, nós temos a tendência de achar, não, mas eu estou agradando a Deus. Não. Se você está privando, lembra de Coríntios? Se você está privando o seu marido, se você está se privando, você não está fazendo o que Deus quer. Tá? O Senhor da obra não pede isso para você. Ok? A questão do equilíbrio. E vamos terminar com alguns mitos, ok? Gente, o que vocês acham disso aqui, hein? Mulher é fogão a lenha e o homem é fogão a gás. Eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu acreditei nisso décadas da minha vida. Até ver o seguinte. A gente é muito cheio de mimimi para ter sexo, gente, nós mulheres. Nós somos muito cheios de mimimi. Sabe? A casa tem que estar ok. O marido tem que estar banhado e sem barba. Tem que estar aí, sabe? Se o marido olhou torto, aí já não vou querer. Gente, vamos parar com isso. A mulher é apta para o sexo. A mulher é apta. É claro, ela não é condicionada visualmente como um homem, até por uma questão cultural, né? Nós brasileiras não temos. Nós temos no nosso grupo, a gente tinha a Karen, né, que não é brasileira, não sei qual, ela fala espanhol, não sei qual país, não, mas a cultura, em geral, latina tem isso, que o homem é o visual. Nós não somos, tá? Nós não somos, mas nós podemos treinar para ser, né? Pelo menos visualmente, no sentido de alimentar o nosso imaginário, fazer igual a Sulamita, olha, né? O pescoço dele assim, as pernas dele assim. Se excite com isso também. E não fique assim, não, mas se ele não fizer isso, se ele não fizer aquilo, não sei o que, não. Para com isso, gente. Vamos ter um equilíbrio. Para de mimimi.
A gente tem essa cultura que a mulher, assim, ela tem que ser, né, toda preparada. Nossa, o homem tem que ficar ali, né? Claro, temos que ser estimuladas, né? Não é aquela coisa de dar as carícias, isso é importante. A fala, é importante. Mas vamos parar, porque mulheres são... Nós somos aptas para isso. Que a minha internet está instável. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então eu me fecho, porque eu sou tímida. Gente, timidez é uma coisa, insegurança é outra. Tá? E mesmo se for tímida, tem como você tratar isso. Muitas vezes está ligado, né, àqueles conceitos que a gente falou, né, lá do passado. É um outro desafio que nós temos. Desmistificar, tirar, né, a velha mulher, né, que foi feito conceitos errados, e ver a segurança. Né? Você pode ser uma pessoa segura. Ai, Márcia, mas assim, eu não aguento, sabe? Meus peitos estão tudo caindo. Tem uma amiga que ela fala assim, Márcia, quando eu tiro o sutiã, eu digo assim, ai, o chão tá frio. Né? Porque cai tudo, né? Então, ai, fico o meu corpo dentro da barra depois dos filhos. Gente, o homem, ele... Claro que a gente tem que se cuidar e se atrair. Estou falando isso, beleza. Mas uma mulher ativa, que provoca, que vai atrás, não tem banho, não tem celulite, não tem pelanca. Porque a gente está numa intimidade. Então, busque se conhecer o seu corpo, veja a parte desse toque. Geralmente, a pessoa tímida ou então insegura, essa pessoa não se toca, então vai ver e mostra que ela quer, né? Mostra, pega a mão do marido, olha, aqui, ó, aqui, nessa intensidade, entendeu? Vai mostrando. Isso é aos poucos, não vai ser da noite para o dia, mas já vai pensando nessa possibilidade. Orgasmo é só com penetração. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Gente, Deus foi maravilhoso. Ele criou clitóris. Que devidamente estimulado, ok. Essa ideia não, só é sexo mesmo se eu tiver orgasmo na penetração. Não é. Uma vez no encontro de casais, um senhor falou que ele tinha uma condição física que ele não podia mais ter ereção. Né? E ele usou uma frase que ficou assim, todo mundo gravou. Vou falar exatamente como ele falou. Né? Depois que eu descobri que eu tenho língua e dedo de mulher, não tenho medo. Depois que eu descobri que eu tenho língua e dedo de mulher, não tenho medo. Então, pode ser, porque assim como nós mulheres temos a fase, como eu falei, da menopausa, que a gente fica mais ressecada, que a gente fica com libido baixo, o homem também, e pode ter condições que o homem não tem ereção. Ah, não vai ter mais... Tem jeito, é. Tem jeito. Porque, graças a Deus, nós somos estimuladas também no clitóris. Então, é um mito achar que é só por masturbação. E o último. Se o homem tem ereção, o sexo pode começar. Mas e se ele ejaculou, acabou. E para a mulher? Se a mulher não tem desejo, nem adianta começar. Gente, não é assim, tá? O homem, ele pode não ter ereção no início. E a gente sabe, assim como nós temos a menopausa, o homem tem a andropausa, né? Muito a testosterona baixa também e tudo, muitas outras condições. Remédios que venham a tomar, mas, ó, não é porque não tem, vai lá, sabe? Pode demorar um pouquinho, essa ideia assim que é o fogão a gás, e o homem é cobrado disso, né? Acho que tá assim, tem que estar disposto o tempo inteiro, papum! Não, isso é outro mito. O homem pode não ter ereção e você vai auxiliar. E um detalhe aqui, viu, gente? Muito importante. A mulher manipular o membro do homem, assim, ah, não, mas isso é masturbação. Não é. Masturbação é quando você está sozinho. Quando você está ali, um ajudando o outro, tem um estímulo, né? O homem vai estimular o clitóris, a mulher pode estimular a questão da ereção, do pênis. Isso não é problema, viu, gente? Ok? E outra coisa, a mulher vai, ah, não estou com desejo nenhum. Mas tem mulher que fala assim, já se tranca, né? Lembra? O cérebro é o nosso maior órgão sexual. A mulher está ali, ela até pode ser, gente, que ela não tem aquele desejo, pode ser
que ela nem alcance o orgasmo, mas ela tem que viver aquele momento, sabe? E você vai, mas não estou com vontade. Né? Eu gostei muito do saco cheio lá que a Vânia falou. Né? Ninguém aguenta homem de saco cheio. Né? Graças a Deus, o Senhor nos deu essa forma de aliviar a tensão. Tensões, né? Como a Chile colocou lá no grupo também. Né? Que nas pressões do campo missionário, muitas vezes era o sexo que dava esse alívio. E Deus criou para isso. E é interessante que, pensando agora nos solteiros, homens e mulheres, o homem tem a poluição noturna. Né? Ele tem alguns sonhos eróticos, esvazia. Às vezes não lembra, igual o homem. Só que nós não temos ejaculação, nós não temos a poluição noturna. Mas nós temos alívio, sim. Mulheres também desfrutam de alívio sexual em sonhos eróticos. Ela acorda assim, nossa, sentiu alguma coisa? Sabe? Deus providencia isso para homens e mulheres. Tá? Isso foi só um detalhe. E a última coisa, né, gente? Precisa, né, terminando aqueles mitos, precisa comunicar o tempo inteiro, sabe? Muitas vezes a questão do desejo está nesse corre-corre que a gente parou de olhar no olho um do outro, sabe? De tocar assim, ó, vem cá, marido, sabe? Toca nele, às vezes no braço mesmo, vem cá, sabe? Permita ser tocada. Tem mulher que fala assim, ai não, já tá querendo, ai não quero. São uns beijos calientes, né? Mas no início, assim, tá meio freezer entre os dois, tá frozen o negócio ali, ok, olho no olho, pegar no braço, pega na mão, conversa, põe a mão na coxa, sabe? Essas pequenas conexões, tá? E busque também pessoas para estar falando com vocês, seja um casal, né? Mulheres, como nós falamos para as solteiras, de ter alguém que vai compreender, nós também precisamos, nós casadas, sabe? Então, disponibilidade de termos e de sermos essa pessoa. E buscar bons livros. Eu trouxe alguns aqui da minha biblioteca, eu já mostrei esse aqui, Sexo, Desnudamento e Mistério, do Ageu Lisboa, um psicólogo, é da editora Ultimato. Depois eu mando a lista, tá? Esse aqui, gente, eu separei, porque eu acho que o pessoal da velha guarda lembra bem dele. Aqui, ó, o ato... tô vendo aqui a Vânia batendo pau. O ato conjugal, gente, esse aqui, ó, é mais velho que dá para frente, mas valeu muito. Eu li. Quando era noiva, eu e Marcelo na frente. Esse aqui eu até mostrei com relação a filhos, tá? Como e quando falar de sexo com seus filhos. Agora, gente, esse aqui é top. Infelizmente, não existe mais. Eu até procurei. Ele não existe mais para vender. Fui na Amazon. Talvez consiga em sebo. Celebração do sexo. Mas eu sei que para quem mora fora, eu sei que isso é mais difícil. Olha a grossurinha do livro, gente. Saca só. É escrito por um médico. É muito joia. E ele, sem tabus, ele vai falando sobre cada fase da vida da gente. Quando a gente está no início do casamento, antes do casamento, início do casamento, com filho, sem filho, já velho. Então, ele vai trabalhando, ele vai falando, por exemplo, de alguns problemas da mulher, de ressecamento, de dor e tal. Nossa, super. Então, talvez você tenha aqui alguém no Brasil que possa procurar em sebo para você. Excelente. Celebração do sexo. Esse é um livrinho antigo, mas eu gosto muito. Não é só sobre sexo, mas de parceria, né? Parceria Conjugal, é da editora Ultimato. Aliás, eu não sei se ele ainda tem. Vamos ver. Muito antigo também, mas que é bom para a gente ter, para poder ajudar também a aconselhar adolescente, para a gente também desmistificar, né? Uma bênção chamada sexo, do Robson Cavalcante. Esses dias fez 10 anos que ele morreu. Outro livro da Ultimato, muito joia, Macho e Fêmea os Criou, do Catito. Excelente também. Muito, muito bom. E tem livros que, como falei, não é, tem uma parte sobre sexo, mas que vale a pena. Olha, esse aqui, gente, Celebração do Matrimônio, é da Edith Schaefer, esposa do Francis Schaeffer. Que livrinho gostoso, pequenininho, li numa sentada. Ela fala sobre a casa, a hospitalidade, o ambiente do lar, a beleza de você fazer coisas pequenas, sabe? Nem vai gastar dinheiro, não, muito joia.
Uma hora ela fala sobre lua de mel também, muito jóia, né? Celebração do matrimônio. Muito jóia também, gente, isso aqui é velho, nem é da editora, né? Esse livro já está pela editora Ultimato, mas eu tenho da outra editora que era antes. A Missão da Mulher, do Paul Tournier. Excelente. De novo, não vai tratar do sexo em si, mas da nossa sexualidade, né? Como um todo, como ser mulher, né? Tem um livro também, não está aqui porque eu tenho ele só em PDF. Como editora eu tenho esse acesso. Criados para a Alegria. Vai falar sobre a masculinidade e a feminilidade. Eu vou colocar lá na lista, tá? Criados para a Alegria. E uma palavra para as divorciadas. Gente, que livro bom. Quando o Vínculo se Rompe. É um livro da Esli Carvalho, foi missionária no Equador, nos Estados Unidos. Ela divorciou e ela conta aqui não conta sobre o que aconteceu, mas ela fala do divórcio e um novo casamento. Muito interessante. Ela não vai trabalhar a questão do sexo, mas ela vai trabalhar dos sentimentos, né? Muito interessante, né? Quando você volta, né, a pensar na possibilidade de ter um novo parceiro e como a sociedade vê, né? Será que o Salmo 31, Provérbio 31, que é a mulher virtuosa, se aplica à mulher solteira, à mulher divorciada e à mulher viúva? É muito interessante, ela aborda isso maravilhosamente bem. Quando o vínculo se rompe, separação, divórcio e novo casamento. Bom, pessoal, extrapolei só 4 minutinhos aqui. De novo, não é para esgotar o assunto, tá? E nesse material que vai ser disponibilizado, vocês vão ter outras coisas que podem auxiliar. Mas eu passo a palavra para a Valesca. E eu não sei se alguém quiser fazer uma pergunta, se deixar no chat, não sei, fica à vontade. Vamos fazer o seguinte, Márcia, nós vamos encerrar porque a gente está no horário, mas se você quiser ficar e tiver uma pergunta aí que não quer calar depois da oração, você pode perguntar para a Márcia depois que a gente encerrar, tá bom? Eu pedi para a Márcia ficar mais uns 3 a 5 minutinhos, nós vamos fazer outro encontro agora, só para umas perguntas bem específicas, mas eu quero te falar que esse foi um encontro de introdução, né? E a gente está planejando aí fazer um para solteiras, a gente vai focar todo o tempo só falando de solteira, e um para casadas, que a gente vai falar bem mais íntimo só para as casadas. Mas a gente queria dar essa introdução, deixar um gostinho de quero mais aí para vocês. Eu agradeço a Márcia, já é a segunda vez que ela está aqui com a gente, e a gente sempre tem muita alegria de tê-la conosco, a gente aprende muito contigo, Márcia, muito obrigada, foi bênção. Vocês estão vendo, a gente está tendo uma banda de jazz aqui no final. E aqui é uma escola, eles estão treinando jazz, eu estava pensando, esse jazz aqui me lembra striptease, pode ser também, né, Márcia? Ó. Tá quente, a Valesca tá quente. Então, mas, gente, é hoje. Muito obrigada a cada uma que participou aqui com a gente.